Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a conversar a respeito da capacidade sucessória. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente: capacidade sucessória pode ser uma capacidade sucessória ativa ou capacidade sucessória passiva. A capacidade sucessória passiva também é chamada de capacidade para suceder, que vocês vão ver que é o exato tema da nossa aula. Então nós vamos tratar da capacidade para suceder, que é mais específica. Mas antes da gente entrar na capacidade sucessória passiva, nós vamos conversar sobre a capacidade sucessória ativa. E o que significa capacidade sucessória ativa? Ela significa quem pode deixar testamento. Então, quem pode fazer um testamento? A partir de quantos anos pode uma pessoa deixar um testamento? O que o Código Civil vai determinar é que a partir dos 16 anos, sem assistência de nenhuma pessoa, pode então aquele que tiver bens deixar um testamento. Então cuidado, hein? A capacidade sucessória ativa não se confunde com a capacidade civil geral. Capacidade civil geral, 18 anos. Capacidade sucessória ativa, 16 anos completos, ok? E aí a gente entra então na capacidade sucessória passiva. E nós temos dois tipos de capacidade sucessória passiva. A capacidade para ser herdeiro legítimo, que é o que a gente vai conversar hoje nessa aula, e a capacidade para ser herdeiro testamentário. Capacidade sucessória, então, para ser herdeiro legítimo, ela tem uma regra bastante simples. A regra é que, para ser herdeiro legítimo, ou seja, disposto pela lei, a pessoa só precisa existir no momento da abertura da sucessão. Então, cuidado com esse detalhe, porque essa existência tem que se dar no momento da abertura da sucessão, que a gente já viu que é o momento da morte, ok? Então, a regra é existir no momento da morte. Você poderá, então, ser herdeiro daquele que faleceu. Ok, até aí tudo bem. Mas o que vai significar existir para o direito? Existir pressupõe nascimento ou a mera concepção é suficiente? E aí? Essa talvez seja a grande questão que a gente vai ter aqui nesse ponto desse assunto. Primeiro detalhe que a gente tem que ter cuidado: qual a teoria adotada pelo Código Civil em relação à personalidade jurídica? Vocês viram isso lá no primeiro ano, muito provavelmente, há bastante tempo, mas a gente tem que relembrar alguns detalhes. Então, a personalidade jurídica, o que o Código vai dizer é que ela vai depender do nascimento com vida. Então, a partir do momento que eu tenho nascimento com vida, eu tenho o surgimento da personalidade jurídica, que nada mais é essa aptidão para ter direitos e deveres em uma determinada esfera jurídica. Ok, então a partir do nascimento com vida. E para fins sucessórios, vai valer isso também? Existir significa nascer com vida? Pessoal, não. Para o direito sucessório, existir pode ser também meramente já ter sido concebido. Então, o bebê que está na barriga da mãe teria direito sucessório, poderia ter capacidade para suceder, desde que ele já estivesse concebido no momento da abertura da sucessão, ou seja, no momento da morte, ok? Então, vamos tomar cuidado com isso. Outro detalhe, né, e aí não é propriamente da nossa parte de direito sucessório, mas como a gente tocou nesse assunto, eu acho que é bom que fique claro que, apesar do código dar a entender que ele adota a teoria natalista, nós já temos a aplicação da teoria concepcionista pelo STJ em diversas situações. Então, quando a gente está falando de nascituro, ou seja, aquele que ainda está na barriga da mãe, nós precisamos diferenciar algumas situações. Olha lá. Em relação a direitos de índole pessoal, o que eu quero dizer por direitos de índole pessoal? Direitos da personalidade, nome, honra, etc. Em relação a esse tipo de direito, o nascituro tem legitimidade a eles
desde o momento da concepção. Agora, em relação aos direitos de índole patrimonial, que nada mais são aqui que os direitos, por exemplo, de caráter sucessório, apesar dele poder ter esse direito desde a concepção, ele só vai poder exercê-lo depois do nascimento com vida. Então, todos esses direitos patrimoniais do nascituro, eles são condicionados ao nascimento com vida, ok? Então, aqui na sucessão não é diferente, porque uma coisa é ele ter capacidade para suceder. Ele pode suceder? Pode. Ele vai receber? Depende. Se ele nascer com vida, recebe. Se ele não nascer com vida, não recebe. Então, olha lá que interessante, né? Então, apesar de, em tese, ele poder ter a capacidade para suceder, pode ser que, se ele não nascer com vida, ele não venha a receber efetivamente esse valor que a ele lhe cabia, ok? Tudo bem, pessoal, até aqui? E aí também, uma outra questão importante, quando a gente fala a respeito de capacidade sucessória passiva para ser herdeiro legítimo, é a questão também dos embriões por técnicas de reprodução assistida. A gente conversou sobre essas técnicas quando a gente falou do artigo 1597, que traz as presunções de paternidade. Então, lá em Direito de Família, a gente conversou um pouquinho o que era fecundação artificial homóloga, heteróloga, etc, etc. E a gente viu as questões relativas também à presunção de paternidade naqueles casos. Mas agora, quando a gente está falando de direito sucessório, a gente precisa tomar um cuidado. Primeiro deles, se a concepção não aconteceu antes da morte, olha lá, né? Então, se a gente não teve concepção antes da morte, a doutrina majoritária vai dizer que, então, aquele filho que vier a nascer não vai ter direito sucessório. Então, cuidado com esse detalhe, ok? O problema vai residir no que a gente entende por concepção. E aí nós vamos ter doutrinadores que entendem concepção como anidação, ou seja, né, aquele processo em que você inseriu no útero da mulher e o embrião colou na parede do útero, aí sim a gente teria o que é chamado de concepção. Outra corrente vai dizer que concepção poderia acontecer inclusive em laboratório, no momento que há a junção do material genético masculino com material genético feminino, juntou, aquele seria o momento da concepção. Então, a depender de como a gente enxerga o que é concepção, e essa teoria, né, essa posição majoritária de que precisa haver concepção antes da abertura da sucessão, poderá ser diferenciada. Então, cuidado, não temos aqui, né, um ponto pacífico, nós temos, pelo contrário, uma questão que ainda é polêmica, justamente por definir o que seria concepção, o que não seria. Então, ainda são questões que a gente vai ver discussão mais pra frente, certo? Tudo bem, pessoal? Próxima aula, nós vamos conversar a respeito da legitimidade sucessória passiva para ser herdeiro testamentário, que aí muda, nós temos algumas regrinhas diferentes, ok? Então, nos vemos até a próxima aula. Não percam a aula do Teams para a gente poder fechar esse assunto. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem bem.